para ensinar os seus discípulos a respeito de quem ele era, a sua missão e a sua jornada até a cruz, nos eventos relatados no Evangelho de Marcos, capítulos 8 ao capítulo 10, em alguns eventos, Jesus ensinou lições práticas aos seus seguidores. Lições essas que são relevantes para nós até hoje. A primeira lição que Jesus ensinou aos discípulos foi sobre o crescimento da visão espiritual no discipulado. Isto ocorreu através da cura de um cego em Betsaida, uma pequena vila junto ao mar da Galileia. Ele levou o homem para fora da aldeia, na companhia de alguns discípulos, colocou saliva nos seus olhos, impôs-lhe as mãos e lhe perguntou: "O que você está vendo?" E ele disse: "Eu vejo apenas alguns vultos." Jesus tocou novamente nos seus olhos e ele disse: "Eu agora vejo nitidamente." O milagre de Marcos, capítulo 8, foi o único relatado nos evangelhos que envolveu duas ações de Jesus para que o milagre acontecesse. Não por falta de poder de Jesus, mas para ensinar uma lição aos seus discípulos. A restauração da vista ao cego foi feita por etapas. Isto era uma metáfora do crescimento da visão espiritual de alguém que aceita Cristo e se torna um seu discípulo. Ou seja, leva tempo para a pessoa desenvolver a sua percepção espiritual. Jesus estava ensinando dia a dia os seus discípulos o que ocorreria no seu caminho para a cruz. Mas eles não haviam entendido completamente a sua missão. E por isso Jesus fez essa ilustração na cura daquele cego. Hoje, em nossa vida, muitas vezes, Deus inicia a sua obra, aguarda a nossa reação, observa se cremos, se somos agradecidos, se reagimos positivamente. Então Ele nos concede mais luz, mais bênçãos. Vai nos ensinando passo a passo. Nós vamos crescendo na nossa experiência de comunhão com Ele, crescendo na fé, num processo de cura, de ensino, de conquistas, que nos conduz por etapas para mais e mais perto de Jesus e para sermos mais eficientes no seu serviço. Assim, a nossa percepção espiritual na vida cristã, no discipulado, se desenvolve muitas vezes por etapas. A segunda lição que Jesus ensinou aos discípulos naquele dia foi sobre o custo do discipulado. Os discípulos estavam num ponto crucial do seu relacionamento com Jesus. Já criam profundamente que ele era o Messias enviado de Deus. Estavam convictos disso. Mas o que aconteceria com o Messias? Como ele estabeleceria o seu reino? E agora Jesus lhes revelou como seria a sua missão, quais os seus objetivos, como ele seria rejeitado, seria morto, depois ressuscitaria depois de 3 dias. Quando Jesus falou sobre sua dor, sobre o seu sofrimento, sobre aquilo que estava diante dele em Jerusalém, nesse momento, Pedro o chamou à parte e disse a Jesus que não era necessário ele passar por aquilo. E Pedro disse: "Mestre, tem compaixão de ti, Senhor." É interessante que Pedro havia acabado de confessar momentos antes: "Tu és o Cristo, o enviado de Deus." Mas, mesmo assim, Jesus agora o repreendeu de modo direto. E em Marcos 8,33, nós vemos que Jesus disse a Pedro o seguinte: "Arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens." O inimigo naquele momento estava tentando usar Pedro para desviar Jesus da sua missão. As palavras de Pedro não estavam em harmonia com o plano divino. E agora Jesus começou a mostrar aos seus discípulos o que significava segui-lo. E Jesus lhes disse: "Aquele que me deseja seguir, a si mesmo se negue,
tome a sua cruz e siga-me. Como seguidores de Jesus, os discípulos eram chamados a seguir o seu exemplo de abnegação, de renúncia, de entrega e de sacrifício. Cristo mostrou-lhes o custo do discipulado, que eles não conheciam ainda. Falou-lhes do valor e da recompensa do discipulado, mas mostrou-lhes, acima de tudo, o custo do discipulado. A terceira lição que Jesus ensinou aos discípulos foi chamando 3 deles à parte, Pedro, Tiago e João. Chamou-os para se dirigirem a um alto monte para orar. Os discípulos estavam acostumados com Jesus se retirar sozinho para o monte para orar. Mas agora Jesus chamou esses 3 para estarem com ele. Jesus agora se afasta um pouquinho deles lá no alto do monte e começa a orar, para que o Pai lhe concedesse força para os acontecimentos, para a grande prova que estava diante dele. Ele ora para que os discípulos compreendam a sua morte. Roga para que os seus discípulos recebam do céu uma prova da sua missão. Quando Cristo pede isso ao Pai, os céus respondem, revestindo a Jesus Cristo de glória. Naquilo que nós chamamos transfiguração. E nas décadas seguintes, Pedro, ao escrever a sua carta, ele diz, nós vimos a sua glória. Foi uma experiência que eles jamais esqueceram. Deus não enviou, o Pai não enviou anjos para confortarem a Cristo. Não. Enviou Moisés e Elias para estarem com ele. Seres humanos levados para o céu, como símbolo da vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. Moisés e Elias representavam a raça humana. Moisés morrera, fora sepultado, ressuscitado por Cristo e levado para o céu. Moisés é um símbolo daqueles que sairão do sepulcro quando da segunda vinda de Jesus, justos transformados. Elias fora transladado vivo para o céu, não experimentar a morte. Ele representa aqueles que estarão vivos na terra por ocasião da segunda vinda de Jesus, serão transformados, não experimentarão a morte. É interessante que a maioria das traduções bíblicas em nossa língua portuguesa traduzem o texto de Lucas 9:31 como eles estando com Jesus, Moisés e Elias, conversando sobre a sua partida que se daria em Jerusalém. Mas em Lucas 9:31, no original grego, está a palavra êxodos. Eles vieram, na verdade, dizer a Jesus do seu êxodo, do seu retorno ao céu, que estava sendo aguardado após a sua morte e ressurreição em Jerusalém. Havia certeza no céu quanto à sua vitória, e Jesus era aguardado em seu êxodo para ali. No livro Desejado das Nações, página 298, segundo parágrafo, Ellen White diz que eles tinham vindo conversar com Jesus acerca das cenas de seu sofrimento e confortá-lo com a certeza da simpatia do céu. A esperança do mundo, a salvação de toda a criatura humana, eis o assunto de sua entrevista. Em Marcos 9, verso 7, nós lemos que a seguir veio uma nuvem, envolveu a todos, e dela uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz veio do céu. Era Deus mostrando a ele que ali estava o ungido, o Filho de Deus, que viera para salvar a humanidade. De repente, a ninguém mais viram, senão a Jesus. Essa experiência da transfiguração impactou os discípulos. E eles falaram sobre ela a todo tempo depois, nas décadas seguintes, enquanto viveram. Foi uma lição preciosíssima que Jesus lhes ensinou. Após a transfiguração do monte, Jesus viajou do norte para o sul através da Galileia até Cafarnaum. E no caminho durante a viagem, Jesus procurou mostrar detalhes a eles de como seria traído, como seria morto, como ressuscitaria ao terceiro dia, os objetivos da sua missão, do seu reino.
À medida que Jesus ia falando e contando do futuro que os aguardava, enquanto eles caminhavam, normalmente eles procuravam caminhar o mais próximo possível de Jesus, para não perderem nenhuma de suas palavras. Mas nesse dia, curiosamente, ao Jesus mencionar que o tempo era chegado, isso despertou na mente dos discípulos algumas preocupações. Se já chegou o tempo dele estabelecer o seu reino, que lugar nós ocuparemos desse reino? E para que Jesus não percebesse aquilo que eles estavam discutindo no caminho, eles retardaram o passo. De modo que quando entraram na cidade, eles estavam vários passos atrás de Jesus. O mestre não os repreendeu no caminho. Podia ler-lhes os pensamentos, aquilo que estava diante deles. Mas quando chegaram em Cafarnaum, quando se assentaram numa sala na casa, Jesus olhou para eles atentamente e lhes perguntou: o que discutíeis vós no caminho? Colocando uma criança no meio deles, ensinou-lhes uma quarta lição. Se eles não se tornassem como crianças, humildes, dependentes de Deus, eles não poderiam ter parte no seu reino. Aquele que fosse mais semelhante a uma criança seria o mais eficiente no trabalho de Deus. A quinta lição que Jesus lhes ensinou foi que o espírito de serviço caracteriza o reino de Cristo. O maior dentre eles seria aquele que se tornasse servo de todos. A sexta lição foi que aqueles que atuam no serviço de Cristo, mesmo atuando em pequenas coisas, não passam desapercebidos. Existe para eles uma recompensa. Aquele que assiste mesmo uma humilde criança é como se estivesse fazendo ao próprio Senhor Jesus. A sétima lição que Jesus quis ensinar aos seus discípulos naquele dia foi que os discípulos eram responsáveis pela influência que eles exerceriam sobre os pequeninos crentes, sobre os conversos, sobre os seus irmãos na fé. E agora Jesus lançou mão de uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero ilustrativo para ensinar lições espirituais aos seus discípulos sobre o cuidado com os seus irmãos, com duas ideias básicas. A primeira delas é de que ninguém deve levar o outro a tropeçar, servindo de escândalo para outro. Seria melhor que Jesus se lhe colocasse uma pedra no pescoço e ele fosse atirado ao mar do que ele fizesse tropeçar alguém. Jesus fez essa hipérbole para ensinar a seriedade do mau testemunho, o dano que ele provoca. A segunda ideia de Jesus foi de que é melhor perder algo na vida do que o reino de Deus. E mais uma vez Jesus utilizou de uma hipérbole. Ele dizia: é melhor perder uma mão nesse mundo, entrar maneta na vida eterna, do que ter duas mãos e ir para o inferno. Ele repetiu depois a situação: é melhor você cortar um pé e entrar aleijado na vida eterna do que você ter dois pés e ir para o inferno. É melhor você arrancar um olho e entrar na vida eterna com um olho só do que ter dois olhos e ir para o inferno. Ou seja, o que Jesus está fazendo com essas ilustrações? O pecado deve ser levado tão a sério que seria melhor perder um pé, uma mão, um olho, do que pecar. Jesus está falando aqui sobre a vida eterna e sobre a morte eterna. Ele não está ensinando em Marcos 9 a ideia do sofrimento permanente ou a entrada direto para a vida eterna após a morte. Mesmo porque ninguém vai entrar imperfeito no reino de Deus, com um pé só, com um olho só. Vai entrar perfeito. Muito menos alguém vai estar perfeito no inferno. Jesus usou uma hipérbole para ilustrar que é melhor perder algo na vida do que o reino de Deus. Nessas lições que nós aprendemos em Jesus no Evangelho de Marcos, que elas possam ampliar a nossa visão a respeito do discipulado. Revigorem a nossa vida cristã com espírito de serviço. Nos tornem instrumentos de salvação e não de tropeço para aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça
cada dia nessa fé e nessa certeza.